Olá, vamos lá, mais uma série estreando no canal, A Sua Saúde. Essa série vai trazer temas aleatórios, de coisas do nosso dia a dia que podem interferir na nossa saúde e qualidade de vida. Hoje o tema é insônia. Como anda o seu sono? Você está no automático? Você sente que o seu sono realmente é restaurador, que você acorda mais renovada, pronta para um novo dia, pronto para um novo dia? Ou de repente você até dorme a noite inteira, mas acorda cansado do mesmo jeito que você foi dormir ou às vezes até mais cansado? Você tem dificuldade para iniciar o sono? Você acorda várias vezes durante a noite? Ou seu sono é tranquilo, você consegue dormir na hora que você se propõe, acorda na hora que você se propõe e acorda renovado? Como é o seu sono? O primeiro passo para a gente identificar aspectos que podem estar influenciando no nosso sono, seja na quantidade ou na qualidade do nosso sono, é a gente perceber como ele acontece, né? Então, acordar de manhã ainda na cama, fazer uma avaliação de como você está acordando, se o sono que você teve foi suficiente, e fazer uma análise mesmo, entendendo o que aconteceu desde o momento em que você se propôs a deitar, que às vezes o problema tá até aí, né? Não é que você não dorme, é que você estende o seu dia ao máximo e daí outro dia tem hora para começar. Muitas vezes a gente tem hora para iniciar o trabalho, então a gente tem a hora para acordar. E se a gente estendeu por ficar em atividades o nosso dia anterior, a gente vai ter um tempo reduzido de sono, mesmo que esse sono tenha qualidade, falta em tempo, né? Então, começar a observar como a gente se prepara para o sono, como a gente se relaciona com o sono e como a gente acorda é o primeiro passo. Então, eu vou deixar algumas dicas gerais, é lógico que algumas vão servir para alguns, outras para outros, outras para nenhum, mas são algumas coisas que a gente pode observar para nos ajudar a ter uma qualidade de sono melhor e assim, com a qualidade de sono melhor, melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Então, a primeira coisa que, se a gente for colocar em tópicos, né? A primeira coisa que eu observaria é isso: como está o meu sono? Fazer uma análise mesmo. A melhor hora para fazer isso é de manhã, na hora que você acorda, que você vai entender como aquele sono trabalhou no seu corpo, na sua mente, trazendo uma renovação ou não, para que você acorde o seu dia bem disposto, bem disposta. Então, essa seria a primeira dica. Segunda dica é o sono, como muita coisa fisiológica e muitas outras coisas na nossa vida, precisa de rotina. A gente precisa de rotina. A gente tem mania de maldizer a rotina, né? Que a rotina é chata, que a rotina é monótona, mas a rotina faz o nosso corpo entender alguns processos, algumas necessidades, e ele funciona melhor na rotina. Aqui eu tô falando de hormônios mesmo, tô falando de funcionamento de intestino e tudo mais, de todos os órgãos do nosso corpo. Então a rotina, ela é benéfica. Tentar criar uma rotina para o sono é importante, colocando uma hora para dormir e uma hora para acordar. Então a rotina é outro ponto. Outro aspecto, eu poderia dizer aqui vários alimentos que têm a digestão mais lenta, que a gente deve evitar de comer à noite, depois das 6 horas, né? Vamos considerar a noite depois das 18. Também alguns alimentos que aceleram o nosso metabolismo seriam interessantes a gente evitar após as 18 horas, mas cada indivíduo é um indivíduo e cada indivíduo vai ter
vai sentir os alimentos e vai processar os alimentos de uma forma, né? É lógico que tem os alimentos que demoram mais para digestão e tem os alimentos que aceleram o nosso metabolismo. Se a gente puder evitar esses alimentos depois dos 18, ótimo. Mas mais importante do que isso, no meu entendimento, é entender como os alimentos atuam no meu organismo, como eu sinto os alimentos. E esses que eu já sei que me deixam mais desperta à noite ou que são mais lentos para a digestão no meu corpo. Quer ver um exemplo que justifica isso que eu estou falando, para que você observe o seu organismo? Um alimento que qualquer lugar que você for procurar vai falar que é benéfico, que a gente deveria comer um por dia e que ajuda na digestão e que tudo mais, e que para mim é o único alimento que eu sinto a digestão lenta, é a maçã. Então assim, por quê? Não fui atrás de tentar entender, mas a maçã para mim, ela fica comigo algum tempo, então eu evito um pouco a maçã, principalmente nesses horários mais da noite. Então, cada um vai ter uma relação com os alimentos. E essa proposta de entender a sua relação com os alimentos também vai ajudando no seu autoconhecimento, no processo de conhecer a si mesmo. Porque as receitas, e realmente elas são, né, muita coisa real e atestada e pode nos ajudar, mas cada um vai sentir de uma forma, né? O seu organismo vai reagir de uma forma muito específica dele a algumas questões. Então, se perceber, aqui no caso especificamente, como os alimentos atuam, né, na sua digestão, na sua te despertando ou te dando uma sensação de sono, de letargia, isso vai te ajudar também a escolher os alimentos que você vai comer mais próximo da hora de dormir. Outra dica, às vezes eu não durmo porque a minha cabeça não para, né? Não tô falando eu, porque tô falando eu de maneira geral, porque eu, olha, se eu falar vou dormir, eu durmo. Mas isso é também muito meu já. O yoga ajuda, a respiração ajuda, tudo isso ajuda, mas eu sempre fui assim. Talvez isso vá mudando, né? A gente vai ficando mais velho, os hormônios vão mudando, isso vai mudando. Mas por enquanto, se eu falar aqui para vocês, vou dormir e fechar os olhos, eu vou dormir. Mas enfim, às vezes as pessoas não dormem porque a cabeça não para, né? Eu tenho muitos compromissos, eu tenho responsabilidades, eu tenho horários e agendas para o dia seguinte, para a semana e para o mês que vem, e tudo aquilo fica na minha cabeça e eu não consigo, ou tenho problemas que eu tenho que resolver, tudo isso fica na minha cabeça e eu não consigo desligar. Uma dica legal para isso é pegar uma agenda, um caderninho. Eu gosto de papel e lápis, não é nem papel e caneta, eu gosto de papel e lápis. Porque o papel nessa hora, pode ser a caneta, enfim, a gente pode fazer no computador, pode fazer no celular, mas o celular, o computador, além da luz que ele emite, do estímulo, ele vai trazer um estímulo para a gente, escrevi ali o que eu queria, vou dar uma última olhadinha no WhatsApp, vou dar uma última olhadinha no Instagram, e aí eu fico, e quando eu vejo, passou 1 hora. Então, eu acho que papel é legal para isso. Antes de dormir, deixa na sua cabeceira, na hora que você for deitar, escreve o que você tem que fazer amanhã. Quais são os seus compromissos para o dia seguinte? O que você tem que resolver? Tenta lembrar tudo e colocar ali, antes de deitar, na hora de deitar ali. Você colocando no papel, você tem a garantia na sua mente de que você vai acordar no dia seguinte e você vai lembrar de tudo que você tem que fazer. Então você vai deixar sua mente mais relaxada, porque muitas vezes a gente fica pensando para não esquecer, né, o que tem que fazer no dia seguinte. Aquele momento do sono, aquele momento da noite, você não vai resolver nada, você não vai ter nenhuma reunião, você não vai ter nenhum compromisso. Os compromissos são no dia seguinte e você precisa estar bem para os compromissos no dia seguinte.
Então, colocar os compromissos, suas responsabilidades, as coisas que você tem que resolver no dia seguinte no papel antes de dormir, é como se você guardasse numa gavetinha, esvaziasse a sua mente e daí no dia seguinte você vai lá e acessa novamente. Isso ajuda a você relaxar e não ficar nesse processo de que você tem que lembrar do que você tem que fazer no dia seguinte. Essa é uma dica bem legal. E uma outra dica, e a última que eu vou dar nesse vídeo, depois em outros vídeos sobre o mesmo tema a gente pode falar de outras coisas, mas é a respiração. Deitou para dormir, acomoda seu corpo. Primeiro pode acomodar até em Shavasana, né? Postura do cadáver, barriga para cima, braços soltos, pernas soltas. Acomoda seu pescoço, sua lombar. Começa a observar a sua respiração, como é que você está deitando, né? Como a sua respiração está na hora em que você se deita. Aí aos poucos vai colocando uma respiração mais profunda e colocando essa respiração mais profunda pelas narinas, você vai acomodando também o seu corpo, observando onde existem tensões, tentando liberar as tensões. Depois de um tempo que você ficou nesse processo, coloca a expiração mais profunda intencionalmente, a expiração mais profunda que a inspiração. Então, você pode até contar no começo, né? Inspira em 4 tempos e expira em 8 tempos. Depois vai achando um ritmo confortável, mantendo a expiração mais prolongada, tanto inspiração como expiração pelas narinas. Permanece algum tempo achando esse ritmo confortável de respiração. Depois, leva a sua atenção para a região abdominal, relaxa a musculatura do abdômen. Deixa a musculatura relaxada e começa a observar nesse mesmo ritmo de respiração o seu abdômen se movimentando naturalmente com a sua respiração, sem você interferir nesse movimento de maneira voluntária. Deixa a respiração acontecer e a respiração promover o movimento abdominal. A partir do momento que a musculatura do seu abdômen estiver relaxada, isso vai acontecer naturalmente. E coloca a sua atenção nessa respiração abdominal, fazendo tanto inspiração como expiração profundas, a expiração no dobro do tempo da inspiração e a sua atenção nesse movimento do abdômen. E a partir do movimento do abdômen, vá comandando o relaxamento do seu corpo, como se o seu corpo fosse um lago. Eu gosto de visualizar isso. Como se o corpo fosse um lago e alguém jogou uma pedrinha que caiu na região do umbigo. Sabe aquelas ondas, né, que reverberam quando a gente joga a pedra num lago calmo? A gente joga uma pedra, reverberam ondas a partir da pedra. E essas ondas, a partir do movimento do seu abdômen, é como se essas ondas fossem reverberando por todo o seu corpo e relaxando todo o seu corpo. E a sua atenção todo o tempo na respiração. Fique alguns instantes nessa respiração. Se você não dormir durante o processo, você já vai estar mais relaxada para dormir. Experimente. Tenha um bom sono. Boa prática.